A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados abriu uma investigação para apurar uma ameaça que foi feita pelo humorista Thiago Santinelli ao deputado Nicolas Ferreira. Vamos acionar mais uma vez a nossa reportagem. Matheus Dias chega ao vivo e vai trazer os detalhes dessa manifestação. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. O humorista sugeriu o quê nessa manifestação dele? A morte do deputado do PL, foi isso? Foi sim, viu, Caniato? Boa tarde novamente para você. Boa noite, na verdade, a você, a todos que nos acompanham. Ele sugeriu isso por meio de um post nas redes sociais em que ele alegava que Nicolas Ferreira tinha que ser desligado e até sugeriu que fosse da mesma forma que o ativista norte-americano de extrema-direita, morto em setembro do ano passado, Charlie Kirk. Ele sugeriu que Nicolas Ferreira fosse desligado da mesma maneira. No post que ele escreveu a seguinte frase: "Alguém desliga o Nicolas, por favor. Pode ser igual, desligaram o Charlie Kirk, não importa." No mesmo momento, então, Nicolas Ferreira rebateu nas próprias redes sociais, ironizando com a frase: "Vem me pegar", mas disse ainda assim que, de qualquer forma, o inquérito estaria sendo instaurado, como você disse, na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, para que investigasse como está sendo investigado e para que prendesse o humorista por conta dessa ameaça. Nicolas Ferreira disse o seguinte: que no caso, para quem deseja saber, o inquérito está instaurado e só falta intimar o corajoso que fica fugindo da justiça, e disse ainda que uma hora a casa cai. Só que esse post do humorista Thiago Santinelli foi em referência a Nicolas Ferreira, ao post que ele fez anteriormente, que a gente até comentou aqui agora há pouco no Pingos nos Is, em que ele disse que Lula deveria ser preso, postando uma foto, uma montagem ali de Lula na cadeia após uma intervenção policial norte-americana. E aí depois Thiago Santinelli disse o seguinte, que se Nicolas Ferreira vai receber uma escolta policial reforçada pela Câmara dos Deputados, Lula também deveria solicitar mais policiais fazendo a própria escolta, já que Nicolas Ferreira sugeriu que o presidente do país fosse sequestrado. Ele ainda disse que, no caso, Nicolas não consegue ver nenhum post do humorista sem chorar. Essa briga foi forte nas redes sociais, viu, Caniato? Gerou bastante manifestação, vários comentários negativos de ambas as partes. Só que aí, no caso, o líder da oposição na Câmara, o deputado federal Cabo Gilberto Silva, disse que pediu para Hugo Mota, então, uma disponibilização de uma maior escolta policial para Nicolas Ferreira e também para os familiares dele, para evitar que qualquer coisa aconteça ao parlamentar. Nas redes sociais, o deputado disse que, ao sugerir que alguém desligue um parlamentar democraticamente eleito, fazendo jus ainda à eliminação direta e física da pessoa, o autor cruza a linha da legalidade e atenta contra a própria democracia. O líder, então, da oposição disse que esse post do humorista Thiago Santinelli não pode ser visto como liberdade de expressão ou crítica política e deve ser visto, sim, como um ato covarde e criminoso. Por meio, então, das redes sociais, humorista e deputado debateram, se atacaram, mas agora a Polícia Legislativa Federal investiga o humorista, viu, Caniato? Pois é, informações trazidas pelo Matheus Dias. Esse caso, inclusive, repercute muito nas redes sociais. Obrigado, viu, Matheus? Grande abraço a você, bom trabalho. A gente segue aqui discutindo e analisando essa situação com os nossos analistas. Dávila, confesso que eu não conhecia esse humorista, mas chama atenção a maneira como ele se posicionou. Enfim, ele pedindo que desliguem o deputado federal Nicolas Ferreira, mas o grave é quando ele menciona a Charlie Kirk, né? A maneira como Charlie Kirk foi eliminado, desligado, assassinado. Queria que você discorresse sobre esse episódio e as avaliações que vêm sendo feitas. E a liberdade de expressão? Não, o Acácio, que é o nosso jurista aqui da bancada, pode explicar melhor. Mas, a meu ver, essas manifestações ocorrem, precisa ir para o tipo da ação. O que vai fazer, que é o próximo passo. Porque falar essas bobagens em rede social, todo mundo fala bobagem o dia inteiro. Se a gente for processar cada um que fala bobagem em rede social, nós não teríamos mais justiça fazendo nenhum outro trabalho a não ser esse. Eu passaria o dia inteiro assim. Podia criar, em vez da justiça do trabalho, a justiça da bobagem. Estaria abarrotada de processo o dia inteiro. Então, uma corte só para isso. Não, imagina uma corte da justiça da bobagem em rede social, pelo amor de Deus, você ia precisar de um batalhão de juízes. Imagina um concurso da magistratura. Imagina o que ia ter de super salário. Então,
É preciso, evidentemente, ponderar as coisas, mas agora está certo, a Polícia Legislativa vai investigar a ameaça, se é sério ou não, se tem consequências. Agora, essa história de já sair, aumentando o guarda e tal, isso aí é coisa de rede social. É preciso avaliar o que está acontecendo, porque isso me parece mais bate-boca de internet do que uma ameaça real ao deputado. Pois é, mas muitas vezes uma bobagem é dita, daí tem um maluco que acaba se apegando àquilo e pode cometer uma atrocidade, né? Você, Acácio, para quem não sabe, além de comentarista da Jovem Pan, é um advogado, é professor, eu acho que vai fazer algumas pontuações interessantes a respeito desse episódio. Caniato, as pessoas, e até é uma coisa natural, fazem uma certa confusão entre liberdade de expressão e censura. Liberdade de expressão todos nós temos e, obviamente, a gente tem o direito de falar o que a gente pensa sem censura prévia. Ou seja, eu falo o que eu penso sem que ninguém diga você pode ou não pode dizer isso. Mas, obviamente, a liberdade de expressão não nos afasta de qualquer forma de responsabilidade. Se eu, ao exercer a minha liberdade de expressão, acabo afetando o direito de um terceiro, eu obviamente serei responsabilizado por isso. Não existem direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico, a liberdade de expressão também funciona assim. Neste caso, em específico, há uma certa incitação ao crime. E a incitação ao crime está prevista na nossa legislação como uma conduta ilícita. Penalmente, por se ter uma pena pequena, ela levaria ao G-Crim, transação penal, não daria nada em termos práticos. Mas civilmente, ela pode levar, sim, a uma responsabilização que faça com que o responsável por isso pense duas vezes quando ele for proferir esse tipo de coisa. Óbvio, a gente falou da ação proposta pelo PT contra o próprio Nicolas e agora dessa ação do Nicolas contra o humorista. Na polarização, as pessoas usam essas narrativas de vitimização, de meme, para autopromoção. Não significa que essa ameaça seja efetiva por parte do humorista. Mas quando ele cita o líder norte-americano que faleceu em virtude da ação de um fanático, obviamente ele está não só propondo algo nesse sentido, mas ele está lembrando as pessoas que isso é perfeitamente possível. E aí sim há incitação ao crime e aí sim há a gravidade. Repito, precisa ser responsabilizado como qualquer excesso quando da utilização da liberdade de expressão, mas ninguém pode impedir que você diga essas coisas. A partir do momento que disse, você arque com as consequências. Você pode chamar de piada, pode chamar de meme, pode chamar de opinião pessoal. Eu vou na linha do Dávila, independentemente da classificação, é uma bobagem, mas é uma bobagem que pode ter consequências sérias. Pois é, uma excelente explicação. Você, Mota, o que é preciso considerar em relação a esse episódio, o posicionamento do humorista, as falas e as defesas feitas por Nicolas Ferreira, enfim, no que isso vai dar, a gente vai ter que aguardar. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu entendo que a liberdade de expressão é um direito quase absoluto. Quase. Há um limite. E esse limite, para mim, foi muito bem definido pelo jurista André Marsiglia. O André diz que a liberdade de expressão acaba quando ela é usada para pedir o extermínio de alguém. E essa, vale a pena lembrar, é a definição original do termo discurso de ódio. Pois é. Agora, Dávila, o que é preciso também trazer e considerar quando a gente tem esse episódio, mas coloca em perspectiva uma campanha eleitoral que deve consumir a atenção da imprensa, as pessoas devem se mobilizar e participar disso de maneira ativa nas redes sociais, de forma voluntária, e é natural que excessos sejam cometidos. Qual é a atenção que as autoridades devem ter, inclusive para não atrapalhar o processo, né? É verdade.
Não, deveria ser, como em qualquer país civilizado, onde há eleição, monitorar. E quando há abuso, o candidato entra com uma representação na justiça e aquela pessoa pode ser punida, ter suspenso, pagar multa, o partido tem que pagar multa, o candidato pode pagar multa e, em última instância, pode ter uma candidatura cassada. Isso é um longo processo que existe. Agora, o problema que nós vivemos hoje é o enorme grau de arbitrariedade da justiça. Você não sabe quem pode ter candidatura ou não, pode ser por uma coisa irrelevante, que alguém perca o direito de disputar uma eleição, pode ter mandato cassado, como foi a questão do Deltan Dallagnol, por uma coisa absurda e totalmente ilegal, a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. Então, a gente vive num momento de muita incerteza no Brasil. E em momento de incerteza, é preciso redobrar o cuidado com isso, porque a chance de você ter uma candidatura ou cassada, ou suspensa, ou uma multa impagável é enorme, porque não é mais só o respeito à lei, às regras do jogo, às regras da liberdade de expressão, mas é uma visão pessoal do que aquilo representa. E principalmente se o candidato for de direita. Essa seletividade também é algo que precisa ser considerado, mas também tem um outro aspecto. Quando o Dávila mencionou as decisões da justiça, há críticas em relação ao time da decisão, né? Porque o cara já venceu a eleição, tomou posse, muitas vezes tem meses, né, de atuação na Casa Legislativa, só depois é que chega a decisão definitiva do Tribunal Eleitoral e aí ele descobre que, na verdade, não poderá mais atuar como, sei lá, deputado, vereador e por aí vai. Você, Acácio, olhando para o processo eleitoral, quais são os alertas que você gostaria de fazer? O processo eleitoral é um processo, não vou falar atípico, mas é um processo diferente no nosso ordenamento jurídico. Primeiro porque nós somos um dos únicos países do mundo que tem uma justiça eleitoral especializada. Quando nós olhamos para outros países, são juízes de carreira que têm esses processos distribuídos para que sejam feitos os julgamentos. E a gente tem essa justiça eleitoral exatamente porque a época da promulgação da nossa Constituição, nós tínhamos ainda um ranço do período de exceção política, do período de ditadura, então entendeu-se por bem a criação de uma justiça da democracia. E a justiça eleitoral tem toda uma peculiaridade. Os prazos, na sua maioria, na justiça eleitoral, são prazos em horas, são prazos mais rápidos, exatamente para que acompanhe a dinâmica do processo eleitoral. E mesmo assim, mesmo com estes procedimentos próprios, com estes regramentos próprios, nós temos casos como esse, em que o julgamento se dá depois de 2, 3 anos do exercício do mandato. E aí o Legislativo, vou citar um exemplo que aconteceu no Brasil ano passado. A Justiça Eleitoral, por uma recontagem, mudou 18 parlamentares Brasil afora, depois de quase 3 anos de exercício do mandato. O que a Câmara dos Deputados fez? Então vamos criar 18 novos cargos para contemplarmos todos esses coleguinhas. E aí a justiça democrática acaba impondo ao cidadão não mais representatividade, mas um ônus ainda maior. E, obviamente, se nós fizéssemos uma entrevista, uma pesquisa, eu aposto que 95%, pelo menos, dos brasileiros seriam contrários à criação destes novos postos parlamentares. Então, que a Justiça Eleitoral entenda as suas finalidades, que respeite os prazos, porque as partes respeitam, há necessidade que eles respeitem também. E nós vivemos um momento oportuno para isso, porque há um protagonismo do Poder Judiciário. E há o protagonismo para o bem e há o protagonismo por mal. O Poder Judiciário pode aproveitar as eleições de 2026 para, mantendo esse protagonismo, mas mostrar que é um protagonismo judicial, no sentido de julgar rapidamente as ações, no sentido de não interferir sem necessidade no processo eleitoral. E aí eu tenho convicção que todos nós terminaremos 2026 pelo menos um pouquinho menos críticos do Poder Judiciário como um todo. Agradecendo as várias pessoas que se manifestam, perguntam, criticam, elogiam. Cândido Dębinski, deve ser um nome polonês. Obrigado pela mensagem, viu, Cândido? E várias pessoas aqui também elogiando os debates e os nossos comentaristas.
Mota, só para a gente encerrar, o Acácio fala desse protagonismo de um dos poderes e uma preocupação, né, das pessoas em relação ao processo eleitoral. O que a gente pode esperar desse ano de 2026, ainda falando em perspectivas, quando a gente olha para um processo eleitoral que vai colocar frente a frente forças políticas tão distintas, mas em um cenário, como você costuma dizer, de anormalidade, né? São duas coisas que se somam, Caniato. Primeiro é a extrema complexidade da legislação eleitoral brasileira. O candidato no Brasil é refém. Ele nunca sabe quando ele pode estar burlando uma lei ou uma determinação. Nem que você tenha o melhor advogado eleitoral do planeta, você não tem nenhuma garantia que alguma pequena regra ou alguma burocracia não foi cumprida. Para você ter uma ideia, o candidato, quando ele bota gasolina no carro que ele usa para a sua campanha, ele tem que declarar aquela gasolina como doação dele para a campanha. Se ele não fizer isso, ele está violando as regras de campanha. Então você tem um ambiente que é extremamente complicado, onde é muito fácil achar alguma coisa errada e dizer, olha, desculpe, melou o jogo, não vale mais nada. Você soma a isso a assimetria que existe hoje no Brasil, clara, aos olhos de todo mundo, de tratamento, né, que é recebido por quem é de direita e quem é de esquerda. Então, é nesse ambiente que vai ocorrer a disputa nas próximas eleições.